Tá, então, primeiro agradecer, né, dizer para a Neuza que para mim o privilégio é meu de estar aqui contribuindo com esse mandato que é tão referência para nós, né, que fazemos o movimento de mulheres no Brasil todo. Então, eu aqui tenho que agradecer, estar com quase 50 mulheres aqui no 1º de março, para falar, dialogar, né, um pouco sobre essas nossas referências do nosso feminismo, que é um feminismo construído com base popular, a partir da classe trabalhadora. Então, para mim, você sempre é uma querida, porque sempre teve no seu mandato a luta das mulheres muito forte. Então, eu é que tenho que agradecer para vocês. E aí eu preparei aqui alguns pontos para dialogar com vocês. Eu não sei se quando eu abro aqui nos pontos, se a minha tela fica aberta. Você quer compartilhar a tela? Não, quero compartilhar. Não, então não fica, não. Se vocês me veem, quando eu abro aqui só os pontos que eu colhei no meu computador. Se a câmera fica aberta. Fica. Fica, né? Estamos vendo você. Tá bom. Então, na verdade, eu queria dialogar aqui com vocês, né? E aí, com certeza, muitas já têm um pouco essa leitura, mas eu quero trazer essa discussão, né, do histórico do 8 de março e um histórico do 8 de março a partir da nossa luta como mulheres trabalhadoras que temos um partido, que somos de esquerda. Né? Eu venho Neuza falando e fiquei relacionando, e vendo o vídeo também, né? Fiquei relacionando o quanto que essa história do 8 de março, que não é contada, tem a ver com as mulheres do PT, tem a ver conosco, que construímos um movimento feminista popular. E aí a gente sempre tem... foi propagado para nós, né, que o 8 de março, ele faz referência a umas mulheres, algo muito mitológico, né, que foram umas mulheres que morreram em um incêndio e que no incêndio estava tecendo, né, da indústria têxtil, tecendo tecido lilás, e aí cada uma vai aumentando o tom da mitologia quando começa a falar do 8 de março. E é muito importante para nós resgatar a importância do 8 de março e como que ele foi construído para que a gente mantenha viva, né, a verdadeira história das mulheres da classe trabalhadora. Então, na verdade, a gente está aqui conversando, né, baseado num texto que uma pesquisadora organizou, e ela fez um apanhado dos vários fatos que aconteceram quando foi instituído o 8 de março. E aí, né, eu não sei falar francês, mas o nome dela é mais ou menos assim, René Gonter, né? E essa pesquisadora, ela foi relacionando os vários acontecimentos que fizeram, que constituíram o 8 de março. Então, por exemplo, nós que somos da esquerda, sempre fizemos referência que o 8 de março, ele foi instituído, né, na Conferência Internacional das Mulheres Socialistas em 1910. Mas, na verdade, quando nós vamos estudar mais a fundo sobre essa história do 8 de março, nós vamos ver que não existe uma única referência, né, dessa conferência, mas existem os diversos fatos das lutas das mulheres que fazem com que que fez com que se constituísse o 8 de março. E aí, dentro desses fatos, a gente pode citar alguns, né? Por exemplo, as mulheres, a história do feminismo socialista dos Estados Unidos,
eles tentam resgatar esse turbilhão de história de luta das mulheres do século XIX e XX e a intensa participação das mulheres trabalhadoras, que mostram que essas mulheres tiveram nesse período, né, diversas lutas que fizeram com que a junção dessas lutas se transformassem em um 8 de março, né? Então, desde, por exemplo, né, no século XIX, né, que houve repressão dos trabalhadores no final desse século, e logo no século seguinte, né, em 1910, né, teve vários eventos que falaram a respeito das mulheres, então tudo isso vai se juntando para que as mulheres, né, do mundo inteiro começassem a discutir a necessidade de ter um Dia Internacional das Mulheres. Então, por exemplo, em maio de 1908, né, em Chicago, nos Estados Unidos, se comemorou o primeiro Dia das Mulheres, né, que se constituíam como um momento onde as mulheres tanto estávamos defendendo a causa das mulheres trabalhadoras, como estava defendendo, por exemplo, o direito ao voto, né, o sufrágio universal. Essas mulheres se juntavam, né, tanto as mulheres de dentro e de fora de partidos, mas que o processo de construção de luta do 8 de março tem tudo a ver com a luta real que estava acontecendo nesse período entre final do século XIX e início do século XX. Então, esse processo todo, né, faz com que a gente comece a pensar que o 8 de março, ele não vem de um único evento, de uma única metodologia, de um único, como é que eu posso dizer, de um único fato, e nem tampouco está relacionado à tristeza de morte de tantas mulheres na fábrica lá têxtil, mas está relacionado a diversos eventos de luta das mulheres que fazem com que a gente possa citar inúmeros eventos da classe trabalhadora. Então, do lado dos Estados Unidos, né, do movimento feminista dos Estados Unidos, existia um leque de luta da classe trabalhadora e fazia com que as mulheres se organizassem em vários eventos, citando que hoje era o dia 8 de março. Então, esse dia ele circulava entre 28 de fevereiro, que era o calendário mais ortodoxo, até o 8 de março, mas ele se constituía como sempre as mulheres na rua, as mulheres da classe trabalhadora lutando por direito, lutando pelo voto. Já do ponto de vista das mulheres russas, esse é um ponto bem interessante, que mesmo a gente tendo como referência, né, a Conferência Internacional das Mulheres de 1910, a própria Clara Zeta, ela faz uma referência, né, que nesse processo todo de construção, que não foi só um único dia e de repente surgiu o 8 de março, mas um processo de construção de luta das mulheres, ela faz uma referência interessante, que é uma grande greve que se constituiu, né, deixa eu ver se eu encontro aqui, em fevereiro, né, de 17, na Rússia, a manifestação das mulheres tornaram, tipo assim, as mulheres foram para as ruas, né, contra tudo que estava acontecendo com o tal do czar na Rússia, e foi a partir daí, né,
que foi no dia 23 de fevereiro, que correspondia ao 8 de março, né, do calendário ortodoxo, que as mulheres deflagraram, né, que nós colocamos que, por exemplo, a Revolução Russa se inicia com essa greve das mulheres nesse período de 17. Então, essa greve ela durou vários dias e, para nós, deram início à Revolução Russa, né? As mobilizações que as mulheres propiciou, né, se tornaram vitoriosas, né, com todo o processo que as mulheres construíam dentro da própria Revolução Russa. Então, esse dado ele é muito importante, porque que nós estamos resgatando essas coisas muito a partir da classe trabalhadora. Porque é engraçado que essa pesquisadora, ela faz uma referência e ela diz que essa narrativa, né, de que as mulheres, que o 8 de março, ele tem a ver com as mulheres que morreram lá na indústria têxtil. Na verdade, o 8 de março já tinha sido constituído pelas mulheres da classe trabalhadora, pelas mulheres dos partidos comunistas, pelas mulheres, por exemplo, dos Estados Unidos, que trabalhavam nas fábricas e que lutavam pelo direito ao voto. Então, esse processo, se nós trouxermos esse processo de construção do 8 de março para os nossos dias atuais, nós vamos perceber que existe uma disputa, não só de narrativa, mas de transformar o nosso 8 de março em um processo onde ele desidrate do ponto de vista da nossa luta. Então, assim como no processo histórico, as pessoas dizem que o 8 de março é apenas fazendo referência às mulheres que morreram, e não a luta pela igualdade, pelo direito ao voto, pela classe trabalhadora. Hoje nós vivenciamos uma desidratação, né, do sentido do 8 de março. Então, ao invés de a gente das pessoas, né, nós queremos, mas das pessoas pensarem o 8 de março como um momento de luta, como a própria, como fora Bolsonaro, como coisa desse nível, as pessoas começam a receber flores, começam a dar parabéns para as mulheres no 8 de março, começa a dar presente para as mulheres no 8 de março, como se o 8 de março não fosse aquele dia em que as mulheres, seja as mulheres, as feministas dos Estados Unidos, que faziam greve por melhorias de condição de trabalho, seja as mulheres socialistas que deflagraram a greve e que culminaram com a Revolução Russa, hoje, o 8 de março também continua em disputa. Não é só esse legado aí de que o grande capital, né, as pessoas, né, o sistema que representa diz que não reconhece a nossa luta como importante para a definição de um Dia Internacional da Mulher, continua hoje com a mesma lógica, onde os cosméticos são colocados em evidência no 8 de março, onde a venda, né, da mercadoria são colocados como referência do 8 de março, e isso é bem importante porque a gente traz o processo histórico de que o 8 de março não se resume em um evento ou não se resume em algo que é alusivo a umas mulheres que morreram, porque ele já era constituído quando essas mulheres morreram, mas ele é algo vivo de construção de luta. E aí, hoje, mais do que nunca, nesse momento onde o neoliberalismo se junta com o conservadorismo para derrotar não só os nossos direitos, mas para derrotar a nossa utopia de transformação, é muito importante que a gente reafirme o caráter político de luta do 8 de março.
né? Desde o processo lá de Clarazete, de Alexandra Kollontai, das feministas sufragistas dos Estados Unidos, até chegar a nós, é muito importante que a gente se constitua como um 8 de março de luta, um 8 de março das mulheres da classe trabalhadora, das mulheres de partidos de esquerda, para que a gente consiga derrotar essa ideia que está cada vez mais forte, não só na ideologia dominante, mas também um pouco dentro da esquerda, de que o 8 de março é apenas um dia lindo para as mulheres se maquiarem ou para as mulheres comprarem produto. Não. Para nós, feministas de esquerda, socialista, o 8 de março é dia de luta. E por isso que aí eu já vou falando um pouco da nossa pauta, né, que aí vocês podem depois explorar mais esse processo histórico do 8 de março. Lili pode mandar o texto, esse texto que eu estou fazendo referência para vocês, e para reafirmar isso que Neuza fala, né, de que o 8 de março, e que nós da Marcha reafirmamos na nossa plenária, que o 8 de março é para nós pedirmos o impeachment desse governo genocida, desse governo que cada vez mais contribui para que a indústria, né, as corporações, aumentem o seu lucro em cima das vacinas, porque o que acontece é que cada vez mais existe um controle das cooperações internacionais sobre a nossa vida. Então, hoje, por exemplo, nós estamos nas mãos das indústrias farmacêuticas com relação a essa vacina. Então, aqui no Nordeste, por exemplo, o Consórcio Nordeste já definiu que quer comprar 50 milhões de vacina, e nós não temos onde comprar essas vacinas, porque as corporações têm o controle dessas vacinas. Então, esse processo nós temos que denunciar esse governo, denunciar essa lógica de controle das corporações sobre as nossas vidas. Nós temos que exigir do governo, né, o auxílio emergencial, porque é fundamental para a vida das mulheres. A gente olha os índices de desemprego e a gente vê a taxa de desemprego entre as mulheres é infinitamente maior. E esse auxílio ele é fundamental para que a gente consiga sobreviver nesse processo de pandemia. Acho que nós temos ainda outras coisas muito mais regionais para pautar, né, no 8 de março, e para relacionar com o Fora Bolsonaro, com o impeachment de Bolsonaro, porque nós vivemos em uma região onde nós conseguimos perceber que quando existem políticas públicas para transformar a vida das pessoas, as mulheres e nós do Nordeste, né, do semiárido, a gente consegue aproveitar essas oportunidades para melhorar de vida. E esse governo, ele faz exatamente o contrário com nós que somos da classe trabalhadora, com nós que somos aqui do Nordeste. Então, a pauta da marcha, ela está muito concentrada as mulheres querem o fim desse governo, porque é um governo genocida, porque é um governo que não olha para a classe trabalhadora, porque é um governo ilegítimo. E nós estamos com uma agenda onde nós queremos exatamente dizer isso que a origem do 8 de março representa. Né? Nós queremos que consigamos trazer experiências de diversos cantos. Essa daqui, por exemplo, é uma das experiências interessantes, né? De você juntar várias mulheres que tiveram em processos eleitorais para fazer luta concreta no cotidiano, juntando movimento e partido para conduzir a luta social. Então, a nossa pauta, ela tem a ver com o nosso cotidiano, ela tem a ver com a nossa vida, porque não adianta você pensar numa pauta onde não dialogue com nós que estamos aqui na ponta fazendo a luta acontecer. Então,
nós queremos receber vídeos de várias mulheres falando sobre a experiência do que foi construir o 8 de março, com o Fora Bolsonaro, com o fim desse governo, pelo auxílio emergencial digno, né, contra essa carestia, contra esse aumento da gasolina e contra as privatizações e, sobretudo, sobre essa lógica que esse governo está entregando o nosso país às corporações internacionais, que nada mais quer controlar as nossas vidas para aumentar o seu lucro. Então, eu não sei como é que está meu tempo, mas eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar inicialmente, Lili. E aí depois a gente pode falar um pouco mais durante o processo. Mas, enfim, né, de novo, agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no meio de tantas mulheres de esquerda.